Na aula passada, então, foi a morte de suínos adultos, né? E agora, então, morte de suínos jovens. Nós temos várias situações aí para a morte desses suínos jovens, né? Então, mas nós vamos trabalhar aqui nas principais causas mortes dos suínos, no caso dos leitões, né? Na aula passada a gente viu dos suínos adultos. Uma delas está ligada... nós temos fatores aqui que são patológicos, doenças, e outros fatores não patológicos, né? Que não são de doenças, vírus, bactérias, que causam a mortalidade, tá? Mas as principais mortes de suínos jovens estão ligadas muito à questão de leitegada pequena, então são animais fracos, né? Animais que não se desenvolveram bem, tem lá uma leitegada de 4, 5, e aqueles 4, 5 já nascem meio fraquinho, e muitas vezes eles acabam morrendo logo em seguida, os leitões, né? Aqui, no caso, até o desmame, que seria a fase de 21, 28 dias. Então, também é muito comum a natimortalidade, que seriam os animais que nascem e logo em seguida morrem. A gente vai ter o conceito mais na frente, né? A anemia ferropriva, que é a anemia ocasionada pela falta de ferro, né? Pela deficiência de ferro aí dos leitões. É uma característica muito forte dos suínos, né? O ferro, uma pouca quantidade de ferros vai para o suíno via placenta, então quando ele nasce, ele necessita dessa quantidade de ferro, né? E se não for devidamente suplementado, isso pode levar à morte, inclusive. E também a hipoglicemia neonatal, que é então a falta de glicose, que vai dar essa energia para ele pós-parto. Aqui nós temos uma grande dificuldade, que a porca fica 2 até 6 horas parindo a leitegada, né? E se esses leitõezinhos eles não nascerem e por conta se livrarem dos restos fetais e eles não forem até as tetas, eles podem ficar com deficiência de glicose, né? E se, muitas vezes, quando vão, às vezes vão para alguma teta que não são das boas produtoras de leite, né? Isso complica a vida deles também, tá? Então, pode gerar anemia ferropriva, que nós vamos ver mais na frente. Bom, a leitegada pequena, ela tem vários fatores, né, que podem ocorrer, mas normalmente está ligado à questão de animais jovens, leitoas jovens, elas têm uma leitegada menor do que as porcas adultas, isso é uma característica, né? E também animais com um peso a menos do que o recomendado, aqui no caso 120 quilos, tá? Então, animais com peso menor vai ter uma leitegada posteriormente também menor. E também outra característica é a deficiência nutricional. Se no período do cio, né, quando é feita a cobertura, se essa porca não estiver num bom desempenho nutricional, isso também irá refletir na quantidade de óvulos, né, que ela vai ovular ali no momento, e, consequentemente, dos fetos posteriormente, tá? Tanto é que eu não sei se vocês chegaram a olhar, se a Beth aborda com vocês a questão de flushing em leitoas ou porcas. Ela nunca comentou com vocês a respeito de flushing, que é no período esse pré-cobertura, um aumento, um incremento na energia dessas porcas, né, na dieta, né, dá mais energia, com o intuito de melhorar a ovulação e aumentar o número de leitões. Tá? Essa é uma prática que é feita muitas vezes, chama de flushing, né? Não sei bem qual é a tradução, mas ela dá esse up, né, em termos de energia. Hã? De energia. Aí uma dieta mais rica em energia, tá? Então, tu tem lá a dieta normal, proteína e energia, e nesse período tu aumenta a energia, tá? É o flushing em energia, certo? Um outro problema muito comum na suinocultura, por incrível que pareça, pessoal,
é as micotoxinas, tá? A gente sabe que a dieta dos suínos basicamente é milho e soja, né? E essa matéria-prima, quando não bem acondicionada, quando não bem guardada, ela pode desenvolver micotoxinas, né? E quando o animal ingere, muitas vezes ele ingere quantidades que não vai afetar ele, a vida dele, né? Mas pode afetar a vida dos leitõezinhos. E aí a leitegada morrer, né? Nós temos morte de leitões nesse sentido, certo? Bom, então esse a leitegada pequena, então são fatores aí relacionados aí à nutrição, micotoxinas, né? O baixo peso nascer, ligado mais à questão da nutrição. Agora também nós podemos ter fatores ligados ao próprio macho, né? A cobertura do macho, ou então, no caso, a inseminação, que é uma prática bem utilizada na suinocultura, certo? Inclusive, eu falei hoje para vocês na primeira aula que tinha uma vaga, né, na Languiru para suinocultura. Continua a vaga lá ainda, por incrível que pareça. Ontem até falei com uma menina que me encaminhou uma mensagem perguntando o que eu achava. Daí eu disse, não preencheu a vaga ainda. Eu não sei se é outra coisa, mas ainda tem a vaga, né? Para formado. Mas é no setor de suínos, tá? E aqui na cobertura ou na inseminação, né, nós temos ou no sêmen, nós temos alguns problemas aí que também podem levar à mortalidade de leitões, tá? De leitegada, no caso aqui, leitegada pequena, né? O cio mal diagnosticado, né? Então, fazendo a cobertura num período saindo do cio ou ela entrando no cio, não estando bem no cio mesmo, né? Aí pode ter uma leitegada pequena. O horário da cobertura ou da inseminação, né? Então a porca tem um período mais comprido de cio, né? Então é interessante fazer no período recomendado, e também muitas vezes se faz até não é recomendado por causa de custos, mas algumas vezes o pessoal na dúvida faz 2 inseminações em períodos distintos para aumentar a quantidade de leitões, né? Acompanhamento da monta natural, para ver se realmente o macho saltou, se teve penetração, acompanhar, ver se foi efetuada com sucesso, né? Muitas vezes a porca mais velha com cachaço mais novo dá problema, então a gente larga lá o cachaço, acha que fez a monta e não fez a monta, né? E além do mais, a monta no cachaço ela demora, né? Então, para ter o ejaculado e o melhor ejaculado, é necessário, né, esperar todo o tempo de cobertura para ter o sucesso. Senão, podemos correr o risco de chegar lá e ter uma leitegada de 3 ou 4 leitõezinhos, tá? Outro ponto importante que se trabalhou muito e que faz muito sentido é a questão da estimulação do macho na inseminação artificial, né? Então, mesmo nas granjas que utilizam inseminação artificial, se tem um macho lá para fazer fazer o rufião, né? Que é para identificar mesmo se as porcas estão no cio, além de fazer o rufionamento, né? De utilizar o rufião, também para estimular a fêmea, estimular a porca, certo? Então, essa é uma característica que é bem interessante. E aí, então, se utiliza esse macho. Normalmente, eles ficam próximos ou passam no corredor das fêmeas, né? Para estimular elas e depois vai lá e faz a inseminação. Certo? Então, o uso de rufiões é bem interessante. Qualidade da dose inseminante. Então, tem muitos lugares que tem os machos dentro da propriedade e congela aquele sêmen e quando congela o sêmen, congela não, aí são outras características, suínos, né, congelar os sêmen é um fracasso total, o método de congelar em suínos é muito ruim, até se faz, mas não é na rotina normalmente, o sêmen suíno ele é utilizado a fresco, né?
Então, tem muitas propriedades que acabam tendo o macho e coleta esse macho, dilui essas doses de sêmen e usa na própria propriedade, tá? Esse é um processo que não tem, assim, muitos mistérios, mas exigem alguns cuidados, principalmente na concentração de espermatozoides, né? Então, daqui a pouco tu vai lá fazer uma diluição que tu faz sempre, lá, né? Ou uma diluição assim sem muito critérios, tu pode estar colocando ali muito mais diluente e pouco espermatozoide. E aí a tua cobertura ela acaba sendo pior, tá? Então, quando se traz o sêmen de algum laboratório ou de uma central, normalmente esse sêmen ele vem com uma garantia mínima de quantidade de espermatozoides. Agora, se a gente faz em casa, na moda Miguelão, né, tem que ter esse cuidado para evitar isso, certo? Então, a qualidade da dose inseminante é bem interessante, né? E aqui o ambiente desfavorável, né? E aí vem a questão do comportamento, né? O ambiente, ele acaba influenciando muito. O que vocês acham que é o melhor ambiente para cobertura, no caso de cobertura? Na baia do cachaço ou na baia da porca? O que vocês imaginam, assim? Hã? Ele leva a porca até o cachaço. Sim. Levam a porca até o cachaço, né? Ao contrário, normalmente o cachaço ele tenta fazer o domínio, o lugar, né? E ele entra no lugar da baia, ele vai olhar para tudo que é lado, ele vai conferir, ele vai, sabe? E também para se ambientar. E a porca é a segunda, fica na segunda opção. Exatamente. Agora, quando tu leva a porca, é um ambiente que é dele, conhecido dele, né? Leva a porca, a monta normalmente é efetuada de forma mais rápida e tem resultados melhores, por incrível que pareça. Então, e normalmente, hoje em dia, né, o que está acontecendo hoje em dia pela questão do bem-estar? As fêmeas estão ficando em baias coletivas, né? Baias com todo mundo junto, né? Ela sai dali para as baias individuais no momento do parto e ficam aqueles 20 e poucos dias ali do desmame, né? Do aleitamento, né? Até o desmame. Então, para tu individualizar, leva a fêmea, tá no cio, leva até o macho, certo? E também a questão de higienização, né? Deficiente no macho e na fêmea, então é sempre bom, antes de levar, passar na mangueirinha lá e dar-lhe um jato d'água, né? Dar uma limpada. O ambiente onde elas ficam normalmente é um ambiente muito sujo, né? As porcas. E então, para evitar contaminações, evitar sujeiras mesmo, né? Ali, micro-organismos e também organismos sujeiros de uma forma geral mais grosseira, né? Se recomenda então fazer essa limpeza e o toalete no macho, né? Aí, cortar os cabelos do prepúcio ali, isso favorece bastante também a não ter muita sujeira e muita contaminação. E também questão de coleta de sêmen, né? Às vezes ali o prepúcio fica com muito pelo, né? E na hora de coletar o ejaculado sai muita sujeira. Então, quando tu se limpa ali, isso favorece essa coleta do ejaculado. E a limpeza prévia e depois a coleta do ejaculado. Certo? Bom, aqui tem outros fatores, né, relacionados ao macho, também o uso exagerado do macho. E aí o que tem que se fazer aqui, pessoal? Controlar o uso desse macho, né? Mas uma das formas também que é bem interessante, e aí falando nós que somos médicos veterinários, é analisar a qualidade espermática desse macho, né? Então, nada custa, né, de vez em quando coletar o sêmen dele lá, botar no microscópio e ver como é que está a motilidade, o vigor, né, desses espermatozoides. Não precisa nem fazer aquele patológico lá, o esfregaço, para ver se tem defeitos, não precisa fazer isso. Mas só para ver se eles estão vivos, se estão se movimentando, né? A concentração a gente consegue ver aí também, tem uma noção, tá? Isso é super importante de fazer e para nós técnicos fica fácil, desde que tenha um microscópio, né? Então a gente consegue fazer. E os machos jovens, que aquilo que eu falei para vocês, né? Que os jovens, eles
têm mais dificuldades ali na monta, e fora a dificuldade, quando se coloca com porcas mais velhas, muitas vezes as porcas mais velhas simplesmente não aceitam eles. Né? Então, normalmente se recomenda colocar leitoas com animais, com cachaços jovens, né? E depois sim, que eles estiverem mais experientes, colocar com porcas mais velhas. Então, tudo isso vai afetando a quantidade de leitões, né, e torna essa leitegada mais pequena. Depois tem alguns fatores patológicos, nós vamos ver mais na frente, né, e também fatores que nós já vimos, inclusive, né, as doenças aí que nós já vimos até, brucelose, aborto, né, a leptospirose, também causa aborto, leitegada pequena, a síndrome reprodutiva respiratória, né, dos suínos, a SRRS. E aqui, um outro fator também que muitas vezes é negligenciado por nós, mas cada vez mais vem sendo trabalhado, estudado, são os fatores ambientais. Né, o estresse térmico. O que acontece com o estresse térmico, pessoal? Imaginem lá um embriãozinho lá de 2, 3, 4, 5 dias, que ele está solto lá no útero, né? E essa porca normalmente tem lá a sua temperatura, né? 39 graus, mantendo a sua temperatura normal. Quando ela entra num estresse térmico, seja pelo calor excessivo, né? Um galpão fechado, que ela não consegue trocar a temperatura, ou ela agitou, né, no manejo, e ela se movimentou, correu, que aumentou a temperatura. Quando se aumenta a temperatura, aí 1 grau, por exemplo, 39 vai para 40, né? Esse aumento de 1 grau para aquele embriãozinho que está lá no útero pode ser fatal para ele. Né? Então, muitas vezes a porca não vai mostrar nada, mas a leitegada começa a diminuir. Tá? Então, o estresse térmico ele é bem importante, tá? E isso pode acontecer também. Outra coisa que acontece aqui no estresse térmico, também pode ser explicado pela fisiologia, é o desenvolvimento de leitões menores, pequenos. Tá? Por quê? Por que isso? O que acontece o que acontece com a circulação quando a gente está com calor, ou os animais estão com calor? Como é que ela fica? Ela fica mais periférica ou mais interna? Ela fica mais periférica, né? Qual o motivo que ela fica mais periférica? Ela faz vasodilatação com o objetivo de perder mais calor para a periferia, para o meio, né? Então ela fica mais periférica, tá? E aí o que acontece se eu tenho lá 12 leitõezinhos na barriga que estão lá 2, 3, às vezes 1 mês de calor recebendo menos irrigação? Pode chegar num caso extremo de hipóxia, né? Mas se não chegar num caso extremo de hipóxia, o que a circulação leva lá para eles? Nutrientes. Então, quando tu diminui essa irrigação para os leitõezinhos, tu leva menos nutrientes para eles. E se não chegar o caso de uma hipóxia, eles vão se desenvolver menores, menos nutrientes. Tá? Então, esse é um outro fator também, a questão de temperaturas elevadas. E muitas vezes, esse desenvolvimento de leitegadas pequenas, e que a gente não tem nenhuma doença, animais não apresentam nenhum sintoma, né? E a gente vai da onde? Como? Né? E outra coisa, o porco sente calor muito facilmente. O calor para o suíno é muito crítico. Inclusive, pode levar à morte facilmente dessas porcas. Quanto mais porcas obesas, gordas, né? Que tem uma camada, eles são muito sensíveis ao calor. Não sei se vocês já chegaram a ver esses videozinhos que agora faz tempo que eu não vejo, mas tinha na internet dos suínos assim que eles entram num estágio de letargia que é quase morto, assim, que estão, aí chega lá, mexe com ele, mexe uma pata, ergue uma pata, e eles estão lá. Eles entram nessa letargia mesmo, a característica dele, né? E porque para eles diminuem as atividades metabólicas para produzir menos calor. Então eles ficam muito sonolentos, muito sonolentos. Uma vez em bioclimatologia, uma aluna estava falando sobre isso, e ela disse, professor, uma vez eu tenho um pig, baby pig desse aí, e um dia muito quente eu achei que ele tinha morrido. E daí disse que uma vizinha mandou botar água fria nele. Diz que ela pegou um balde de água fria e jogou nele. Diz que o porco matou o porco. Diz que o porco deu um choque,
Aí se assustou também com a água, né? E ela achou que estava quase morto, mas... Então, eles realmente sentem muito calor, né? E eles acabam diminuindo o seu metabolismo. É ao contrário de outros animais que se agitam. O cachorro, por exemplo, ele acaba se agitando no calor, né? Aumenta a frequência respiratória, aumenta o batimento cardíaco, ele fica mais ativo com o calor. O suíno é o contrário. Então, é super importante, né, esse ponto, e normalmente em lugares aonde se respeita essa questão bioclimática, né, a temperatura é 22 graus. Eu não sei qual é a temperatura agora aqui, se vocês puderam olhar e alguém olhar aí agora, mas não foge muito disso, seria a temperatura ideal aí para elas, tá? Acima disso já entra não que estresse térmico, mas foge da zona de conforto. Na rua está 26, né? Então já na rua já estaria fugindo da zona de conforto térmico delas. Então teria que ser menor. Leitegadas pequenas, desmame precoce, né? Menos de 18 dias. Aí, se estimular a porca a entrar, ela pode levar essa leitegada pequena muito em função do puerpério, né? O puerpério, pessoal, estão ligados o que é o puerpério, né? Que é o período, então, de retorno à atividade normal do útero, o período que ela leva, para todo o sistema reprodutor, ele leva para voltar ao estágio inicial, né? Normalmente 21 dias. E na ânsia, muitas vezes os produtores acabam adiantando esse processo, né? Desmamando os leitõezinhos e aumentando a nutrição delas, elas entram em cio lá com 18 dias, mas a leitegada acaba sendo pequena, tá? Então, isso é importante. E grupo de partos com alta percentagem de leitoas ou de leitoas. Ou muitas fêmeas isso eu sinceramente não sei qual é o motivo, né? Mas quando se tem muitas leitoas, né, aí porque as leitoas primeira cria normalmente é menor. O animal também está se desenvolvendo, os nutrientes também estão sendo direcionados para outros fins, como o crescimento, por exemplo, né? E aí a leitegada cabe pequena, né? Ou só fêmeas. Bom, natimortalidade. O que é a natimortalidade? Né? É a perda desses leitões seguida da mortalidade neonatal, né? Então, é muito comum em lugares onde não tem um cuidado mínimo ali para a maternidade, né? O esmagamento, né, desses leitões. Até lá no CEUBRA, lá, as células eram individuais, as células assim, mais ou menos, eram uns 2 metros, assim, por uns 3. Mais ou menos assim, essa distância. Então, as meninas aqui, né? Aqui seria a cela para ela, né? Para a porca. Uma cela grande, a porca se vira, tinha um espaço bem ali, e um escamoteadorzinho no canto, né? Então, a gente acabava colocando palha lá para elas fazerem o ninho, né? E tudo mais. Aí, chegava de noite lá, tá tendo parto, bonitinho, nasceu ali o parto, tudo bonitinho. A porta lá deitada, os leitãozinhos no mamar, tudo bonitinho. Chegava no outro dia de manhã, tudo esmagado. Né? A porca, quando ela deita, não tem esquema de pedir licença, né? Então, isso é uma coisa que dá dá um desespero na gente, né? Então, uma das coisas que foi feito lá, na baia, nos cantos, foi colocado um suporte, uma barra de ferro, a uma distância, assim, em todo o canto, né? Então, para quando ela ir deitar, ela não apertar o leitãozinho porque ela dá na barra, né, e sobra um espaço ali entre a barra e coisa para o leitãozinho fugir. Isso diminuiu horrores, assim, a mortalidade, mas de vez em quando ainda ela pegava um. Mas diminuiu muito, né? Então a gente colocou essas barras de ferro em todas. E aí, por isso, esse é um dos motivos, então, também daquela cela de parição, né? Que ali ela deita, levanta, né? Ela até deita para o lado,
mas ela tem muito espaço nos leitõezinhos do lado para eles não serem esmagados, para eles fugirem. Né? Bom, a inanição, então, quando eles não conseguem mamar, aí isso pode acontecer às vezes, eles ficam com uns retos fetais na boca, né? Então, eles não conseguem mamar, e se não tiver uma limpeza, não mamando, eles acabam morrendo mesmo. Então, são considerados natimortos, né? Os fetos mortos a partir dos 90 dias de gestação, tá? A gente sabe, a gestação da porca é aquela velha fórmula, né? De 3 meses, 3 semanas, 3 dias, e mais ou menos 3 dias que é a variação. Né? Então, seria 114 dias. Então, a partir dos 90 dias é considerado natimorto, tá? O índice aceitável de natimorto é de 5 a 7%, sendo de 70% a 90% dessas perdas ocorrendo durante o parto. Então, no parto, é muito comum, né, nascerem alguns mortos. Lá tem 12, nasce 1, 2 morto, né? Vários fatores que nós vamos ver mais na frente, mas é bastante comum. Bom, algumas causas a gente já viu aqui de mortalidade, né? Causas infecciosas, a leptospirose, a parvovirose, a síndrome reprodutiva respiratória dos suínos, são as mais importantes aí que podem afetar a mortalidade dos leitões. Depois, intervalos superiores a 4 horas entre o primeiro e o último leitão ao nascer, né? Eu falei para vocês que pode ir de 2 a 6 horas, né? Mas acima de 4 horas de parto, nós começamos a ter sérios problemas com os últimos. Né? Os últimos, eles acabam sofrendo muito, né? E uma maior probabilidade de morte. Tá? Aumenta a ocorrência de natimorto com os últimos. Ela já entra em trabalho de parto, né? Tá ali expulsando leitão, e muitas vezes se rompe o cordão umbilical e ele ainda está lá dentro, né? Ele perde a nutrição dele, a oxigenação que vem pelo sangue, né? Então, quando ele está lá dentro, como é que ele respira? Ele respira, o oxigênio vem via sangue, né? Para ele. E à medida que ele corta esse oxigênio, ele acaba tendo... ele não tem essa respiração. Ele precisaria ter essa respiração daí pulmonar, externa. Até nós temos tinha um rapaz que fez agronomia aqui, que ele trabalhava ali na horta, não sei se vocês chegaram a conhecer ele. Agora ele não está mais trabalhando ali. Mas ele uma vez contou para mim, ele tem alguns problemas assim de coordenação motora, né? E aí ele estava comentando que foi problema no parto. Não é o Pedro, é um outro. E problema durante o parto. Então, e isso acontece com os leitõezinhos, então, principalmente os últimos, né? Então, se sofrer muito, pode levar ou nascer com alguma sequela ou levar à morte. Intervalo entre nascimento intervalo entre nascimentos, né? Intervalo médio entre leitões vivos de 13 a 18 minutos, né? 15 minutos aí seria interessante, né? É um intervalo médio. Intervalo entre um vivo e um natimorto de 45 a 55 minutos. Então, é normal ter natimorto, no número de leitões e tudo mais, mas tem que ficar controlando isso. Primeiro leitão, no máximo, após 1 hora do início das contrações uterinas, né, a porca já expulsa o primeiro leitão. Leitegadas. Com de 10 a 12 leitões, né, cada corno uterino com 5 a 6 leitões em cada corno, né? E o feto localizado na extremidade ovariana, lá mais cranial, né? Ele fica a uma distância de 170 a 200 centímetros da vulva. E o cordão umbilical mede 35 centímetros. É isso que eu estava comentando para vocês, entendeu? Então, o que está lá mais perto do ovário, ele vai ter um cordão umbilical 22,44. Um pouquinho menos que isso. Esse é o tamanho do cordão umbilical, né? E ele vai ter que sair de lá, vai chegar uma hora que rompe esse cordão. Então, ele tem que fazer a outra metade do útero sem o cordão, sem a oxigenação, né? Então, tem que ser um processo um pouco mais rápido. Tá? Então,
isso aqui pode ser fatal, né? Uma coisa que normalmente o pessoal pode utilizar para auxiliar é a ocitocina, né? O que a ocitocina faz? Acho que alguém comentou aqui em alguma aula. Ela promove a contração dos músculos lisos, né? E, no caso, a contração uterina. E aí, então, ela auxilia nesse processo do parto, né? E o que acontece também, digamos que dos leitões lá nasceram 8, né? Existe um desgaste da porca também natural, né? Com essas contrações. Então, os últimos, muitas vezes é necessário entrar com ocitocina para dar um apoio ali, né? Nessa expulsão, tá? Histórico, altas temperaturas, transferência de maternidade, né? Então, às vezes um manejo mais acelerado, a porca gestante ali, né? A porca se estressa, né? Levar com alguns dias de antecedência para a maternidade, para a porca se ambientar também naquele local, não levar, começou as contrações uterinas, leva a porca. Isso é ruim, porque a porca já está em trabalho de parto, vai para um lugar que ela não conhece, né? Muitas vezes se é uma leitoa, né? Então, o ideal é saber qual é a previsão do parto. É essa. Uns 4, 5 dias antes, prepara esse animal e leva para lá para ele ter essa adaptação e entrar lá tranquilo, tá? Uma outra coisa também é a respeito de fêmeas obesas, né? Fêmeas muito gordas, elas acabam tendo dificuldade no parto, nas contrações uterinas, elas cansam muito mais rápido e elas também, devido à gordura, acabam bloqueando o canal do parto, né? E diminuindo esse canal do parto. Isso dificulta elas também, promovendo maior mortalidade. Certo? Bom, o esmagamento que eu falei para vocês, né? Então, sempre quando falo em leitões soltos, eu me lembro dessa questão do esmagamento, né? Tem que... às vezes o ideal seria bem aberto, né? Para o leitãozinho realmente escapar, né? Então, um lugar um pouquinho fechado é difícil, né? Pode esmagar ele. Então, é bem delicada essa parte. Leitões com... Aqui é mortalidade pré-desmame, né? Baixa viabilidade dos leitõezinhos mais fraquinhos, que não se desenvolveram tanto, né? Que não conseguiram mamar nas melhores tetas, né? Isso pode levar a anomalias congênitas, né? Pessoal, sempre, isso é uma coisa que aprendi com o terneiro, tá? O terneiro tá lá, não consegue se desenvolver, tu olha por ele, tá tudo certo, aqui tem esse bicho, né? Uma semana ali, o terneiro só definha, né? Abre a boca do terneiro. Abre a boca, vê se, como é que tá a boca, a estrutura anatômica, né? É muito comum em bovino a fenda, aquela palatina, né? A fenda palatina. E aí o terneiro, quando vai mamar, não consegue sugar, não consegue fazer o vácuo ali para sugar, né? E ele não consegue mamar. A vaca lá com ubre grande, né? O terneiro vai lá, tenta, mas não consegue sugar, né? Então, abram a boca. Leitõezinhos é a mesma coisa. Caso de bovino, não tem muito o que fazer, sabe? Até... Pois é, leitão menos ainda. Cachorro cirúrgico. Dá para fazer cirurgia, é uma coisinha mais... O pós-operatório é mais demoradinho, né? Mais complicadinho. E outra coisa também é um fator genético, né? Tem que marcar a mãe lá já para não botar mais reprodução, né? Eliminar a mãe, ver mãe e pai também. Exatamente, mãe e pai, né? Para ver, porque pode ser, é um fator genético também. Certo? Então, isso aqui a gente já falou, né? Perda de calor do... no inverno, né? É um terror, aqueles invernos, noite, madrugada, nasce muito na madrugada, né? Eu até na agronomia eu dei aula com uma menina que ela ela trabalhava numa granja que era de noite. E aí ela ali também, pro lado de Teotônio ali e coisa. E aí ela contando que nos galpões, eles não tinham lá um sistema de aquecimento legal, eles colocavam nos corredores uns tonel e com fogo, né?
eram os tonéis, assim, de tanto em tanto, tinha nos corredores aqueles tonel para esquentar mais o ambiente, né? E eles levavam aqueles tonel, às vezes, mais para perto da onde estavam as porcas parindo, né? Para dar uma esquentada no ambiente. E também nascia o leitãozinho, já secava eles o mais rápido, né? Porque, imagina, tu sai lá, eu fico imaginando, né? Tu sai lá 39 graus, bem quentinho lá dentro do útero da porca, e tu sai para um ambiente com 5 graus, né? E molhado ainda, né? Então, se tu não tiver um cuidado ali na hora, né? A tua temperatura baixa muito, né? E como é que vai esquentar isso, né? Se alguém te ajudar a secar, melhor, né? E a outra forma de tu esquentar é tomando leite quentinho, né? Leite também é 39, né? Então é uma forma de tu botar calor para dentro do corpo, né? Então, a perda de calor no recém-nascido se não tiver cuidado, né? Se ele não mamar, se não secar, morre mesmo em dias frios, tá? Então, não mamando vai ter uma deficiência de glicemia, né? A hipoglicemia, o animal fica apático, fraqueza, já não começa a mamar direito, né? Nutrição deficiente. Depois vem aquela história do colostro, né? Que é a primeira vacina dos animais, anticorpos, né? Então, é importante que mame nas primeiras horas, né? Não mamando vai abrir porta para infecções, né? As infecções vão acontecer, mas não vai ter a defesa, né? Podendo levar, então, à morte, tá? Ou, então, isso que é o pior, o animal nasce, mama e tudo, e a porca deita em cima, esmagamento. Então, até 6% de mortalidade em leitões de maternidade é aceitável, né? Bem como 1% na creche. Certo? Bom, anemia ferropriva. Tá. Agora eu vou... Na hora do nosso TDE. Eu vou fazer só um adiantado ali, depois vocês dão uma olhada aí na parte da anemia ferropriva e também da hipoglicemia. Bom, o que é anemia ferropriva? O nome já diz, né? É uma deficiência, né, de ferro. É uma doença, ela é uma doença carencial, né? O animal então fica carente de ferro. Decorrente dessa má ingestão, né? Então isso ocorre quando não é administrado o ferro orgânico. Então logo quando nasce ali, não é logo quando nasce, normalmente nos primeiros dias ali, né, até 4, 5 dias de vida do leitãozinho, é feita uma vacina, né, com ferro orgânico, nos primeiros dias de vida. Então, aí então se suplementa, né, o leitãozinho com esse ferro via essa, não é uma vacina, né, é um medicamento, tá? E através do leite só vai 20% do que ele precisa, tá, das necessidades de ferro dele, sendo necessário então complementar, tá? Na natureza, os leitõezinhos ali com 10 dias, 15 dias, o que acontece na natureza? Esses bichinhos já começam a fuçar, né? Terra a gente sabe que tem mais ferro e eles começam a buscar esse ferro. Agora, quando tem até alguns lugares em granjas assim mais atiradas assim, que o pessoal pega a terra e joga para dentro da baia, né? Com essa finalidade, eles vão ali fuçar, são curiosos, né? O porco é um bicho curioso, eles vão ali fuçar, começam a mexer e a terra ingere um pouco de ferro, né? Mas não é o mais recomendado. Mas quando tu tem uma baia fechada, tu não permite essa busca desse ferro, né? Então fica mais difícil. Aí tem que injetar, tá? Normalmente se faz com outro manejo, não? Às vezes se faz, às vezes uma castração, né? E já aplica o ferro, né? Nos machos. Então às vezes se une uma coisa com outra, né? E já faz essa suplementação. Aí eu vou querer que vocês pesquisem aí depois os sintomas, o controle e a patogenia. A hipoglicemia neonatal, tá? Também é uma doença, também não, essa é uma doença metabólica, né? Nos primeiros dias de vida também, e pela falha no gliconeogênese, né? Vai ter uma baixa de glicose no sangue, tá? Dos animais. E aí também levando à morte deles. Daí também aqui lesões, diagnóstico e o controle deles. Certo? Vamos fazer isso aí rapidinho.
Rapidinho não. Tem tempo ainda. Depois a gente vê. Eu vou botar aqui para ele. Vamos fazer da anemia primeiro. Sintomas, controle e patogenia. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui. O pessoal que vai escutar a gravação depois, faça essa TDE aí em casa, tá?